Os cristãos atuais não seguem o conselho de Deus, não vivem segundo as Escrituras. Os cristãos atuais seguem o conselho dos ímpios, caminham com os pecadores e vivem em roda de escarnecedores. Os cristãos atuais não são dirigidos e guiados pelo Espírito Santo, mas pelo espírito do mundo. Os cristãos atuais não têm como padrão de vida a ordem e a decência, mas têm como padrão de vida a sensualidade, o prazer e a beleza física. Os cristãos atuais não creem que sexo fora do casamento é pecado e fornicação, desde que feito com seu namorado ou namorada somente. Para os cristãos atuais, o que não pode ocorrer é a gravidez antes da hora, pois afinal de contas, ela iria expor a sua vida sexual e ele ou ela ficaria mal aos olhos dos irmãos da igreja. Os cristãos atuais creem que podem fazer qualquer coisa, pois para Deus o que importa são as boas intenções. Os cristãos atuais não fogem do pecado, mas vivem na sua prática, pois afinal de contas a carne é fraca. Os cristãos atuais se moldam pela sociedade, pelo que ela quer, pelo que ela gosta e aceita. Os cristãos atuais são apaixonados por Jesus e também pelo mundo. Os cristãos atuais são extravagantes e radicais em sua maneira de pecar. Os cristãos atuais conseguem ser mais hipócritas e mentirosos que os próprios ímpios. Os cristãos atuais só creem em um Deus de amor. Os cristãos atuais não aceitam o verdadeiro Deus que se revela nas Sagradas Escrituras. Não aceitam ao Deus verdadeiro, que é amor, mas é também justo, santo, juiz, sagrado, perfeito, imaculado, todo-poderoso, misericordioso, mas também severo. Os cristãos atuais não aceitam as leis de Deus expressas em sua palavra, mas acolhem as leis humanas, fracas, falhas, injustas e limitadas. Os cristãos atuais não buscam diariamente a santificação. Os cristãos atuais vivem procurando se assemelhar aos seus ídolos. Os cristãos atuais são orgulhosos, presunçosos e se consideram os melhores homens e mulheres que pisaram nessa terra. Os cristãos atuais medem o seu sucesso pela sua riqueza material. Os cristãos atuais não vivem de fé em fé, de glória em glória, mas vivem de engano em engano, de mentira em mentira e de pecado em pecado. Os cristãos atuais não são uma nova criatura, pois nunca nasceram de novo. Os cristãos atuais não creem ser o arrependimento e a mudança literal de vida a atitude essencial para que haja uma vida cristã autêntica e bíblica. Os cristãos atuais não amam e muito menos obedecem a Deus, mas amam a si mesmos e obedecem somente ao seu coração perverso e enganoso. Os cristãos atuais não negam a si mesmos e muito menos tomam todos os dias a sua cruz. Os cristãos atuais não acreditam que para Deus perdoar o homem, a sua justiça teve que ser totalmente satisfeita com o sacrifício de Jesus. Os cristãos atuais não acreditam que Deus odeia tanto o pecado como o pecador. Os cristãos atuais não creem que Deus é também o Deus da vingança e é fogo consumidor. Os cristãos atuais não conhecem e muito menos amam a palavra de Deus. Os cristãos atuais
creem muito mais na teoria da evolução do que na criação de todas as coisas por Deus. Os cristãos atuais têm 3 deuses, aos quais eles servem e adoram 24 horas por dia: dinheiro, sexo e poder. Os cristãos atuais não creem que o mundo seja mau, pois afinal de contas há tanta coisa boa nele para curtir a vida. Os cristãos atuais não acreditam que seja necessário orar e orar muito, pois afinal de contas há muita coisa para se fazer, para subir na vida, e parar para orar é perda de tempo. Os cristãos atuais amam tanto o engano do pecado que Satanás tem muito pouco trabalho para convencê-los a pecar. Os cristãos atuais não se voltam e muito menos buscam as verdades espirituais de Deus, mas são peritos com os bens e mentiras dessa terra. Os cristãos atuais não têm as mãos, os olhos e o coração limpos e puros, pois afinal de contas todo mundo peca. Os cristãos atuais não acreditam que o verdadeiro Evangelho de Cristo envolve também muito sofrimento nesta vida. Eles não aceitam que para entrar no reino de Deus é necessário passar por muitas tribulações neste mundo. Os cristãos atuais não aceitam que eles só merecem uma coisa de Deus: o inferno. Eles não reconhecem que até hoje só fizeram uma coisa: pecar e se rebelar contra Deus e a sua palavra. Os cristãos atuais creem que se forem grandes homens de negócio neste mundo e possuírem muito dinheiro, serão também grandes diante de Deus. Pois para eles, riqueza e posses nessa terra é a tradução da bênção e do favor de Deus. Os cristãos atuais acreditam que para serem verdadeiros cristãos e irem para o céu, basta frequentar uma igreja, terem um cartão de membro e confessarem com sua boca que são cristãos. Os cristãos atuais creem em Deus da mesma forma que o diabo, e assim vão morar no mesmo lugar que ele. Os cristãos atuais não acreditam que a fé que salva tem uma única fonte: a pregação da verdadeira palavra de Deus. Não creem que a fé sem obras de justiça é uma fé morta. Os cristãos atuais acreditam que são salvos porque merecem. Não acreditam que salvação é uma obra sobrenatural e que só o Espírito Santo pode realizar mediante o novo nascimento. E não há novo nascimento se não houver convicção de pecados, arrependimento e mudança de vida. Os cristãos atuais não creem que a fé salvífica envolve também arrependimento e obediência a Deus e a sua palavra. Os cristãos atuais são ambiciosos e vaidosos, querendo sempre se satisfazer em primeiro lugar. Os cristãos atuais acreditam que são livres para fazer qualquer coisa, pois afinal de contas estamos no tempo da graça. E com certeza Deus não vai mandar ninguém para o inferno, pois afinal de contas Ele é amor. E na realidade, eles nem ao menos creem no inferno como sendo o local da ira de Deus, derramada por toda a eternidade sobre todo aquele que viveu na prática do pecado e não se arrependeu. Os cristãos atuais fazem todas as coisas para sua própria glória, honra e enriquecimento. Os cristãos atuais fazem grandes obras para serem louvados pelos homens.
Os cristãos atuais não andam segundo o Espírito, mas segundo a carne. Os cristãos atuais não geram em suas vidas o fruto do Espírito, mas somente as obras da carne. Os cristãos atuais não se conformam a Cristo, mas se conformam ao mundo. Os cristãos atuais não ouvem a voz do Senhor, não se submetem ao Espírito Santo e nem fazem a vontade do Pai. Para os cristãos de hoje, o Evangelho de Cristo deve ser objeto de entretenimento e diversão. Os cristãos de hoje não querem, sob hipótese alguma, serem perseguidos e odiados pelo mundo. Os cristãos de hoje amam o mundo e os seus prazeres, e a eles se agarram. Os cristãos atuais são viciados em pornografia, pois afinal de contas a sociedade permite e apoia. Para os cristãos de hoje, casar virgem é besteira. Os cristãos atuais se tornaram cegos, surdos e mudos para os valores e realidades espirituais do verdadeiro Evangelho de Jesus. Os cristãos atuais esperam em Cristo somente para esta vida. Os cristãos atuais deixaram de ser forasteiros nessa terra. Para os cristãos atuais, balada, pagode, carnaval, shows, sertanejos e futebol são coisas essenciais e fundamentais. Para os cristãos de hoje, não há problema em frequentar motéis, desde que seja com a sua namorada, ou noiva, ou esposa. Para os cristãos atuais, não é necessário ser um discípulo de Jesus e andar como ele andou, mas ser somente um seguidor. Os cristãos atuais são tão promíscuos e hipócritas como os ímpios, e tão mentirosos como Satanás. Os cristãos de hoje estão vivendo em trevas e transmitindo trevas. Estão vivendo em trevas e transmitindo trevas. E na realidade, os cristãos de hoje são apóstatas e são mais pagãos que os incrédulos e ateus.